Olá a todos, conforme eu informei, eu iria analisar e ler todas as postagens, comentários e temas abordados no grupo Caminhantes do Caminho, e no final de semana eu iria fazer um comentário sobre tudo que foi falado lá, ou pelo menos o que fosse mais relevante, vamos dizer assim. Eu vou falar alguma coisa, só que o vídeo tem que ser curto, então não dá para me falar todos os temas, eu vou ter que dividir em vários vídeos. Eu estou usando a linguagem do vídeo, digamos assim, porque eu tenho uma facilidade maior de me comunicar de me expressar com o vídeo que apenas com áudio ou com um texto escrito. Se eu começar a escrever um texto, por exemplo, eu acabo perdendo o que eu iria escrever, acabo esquecendo o que seria... eu começo a frase e acabo esquecendo qual que era o teor do que eu estava tentando passar. Tá? Por vídeo, para mim, é um pouco mais fácil isso, ou um pouco menos difícil. Enfim, eu vou falar sobre religiões, que é um tema que está sendo muito abordado aí, tá? Lembrando que essa é a minha opinião, a minha compreensão, é o que eu penso, enfim. Eu não quero plantar ideias na cabeça de ninguém, eu não tenho o direito de querer que outra pessoa ou outras pessoas pensem igual a mim, e não desejo que alguém simplesmente assista esse vídeo e acate ou rejeite as minhas palavras, o que eu falei. Considere esse vídeo como palavras jogadas ao vento. Se alguém achar interessante, que as capture, tente compreendê-las e que sirva para algo, nem que sirva para mostrar que nada do que eu falei serve para nada. Já é alguma coisa, tá? Então eu vou falar sobre religiões. De épocas em épocas vem um mestre, ou surge um mestre que ensina para toda a humanidade o caminho disto, a qual atribuímos vários nomes: despertar da consciência, autorrealização íntima do ser, salvação, evolução, expansão da consciência, que aliás é um termo equivocado, que futuramente eu vou falar sobre isso, se houver oportunidade, né? O vídeo anterior meu conseguiu bater o recorde de 0 visualizações. Eu achei isso maravilhoso, mas tudo bem. Não tem problema nenhum. E eu estou fazendo esse vídeo de forma direta, não tem edição, eu nem tenho, meu notebook está quebrado, não tenho como eu editar o vídeo, então é eu mesmo que vou dar o rec e vou falar, e vou desligar e vou postar no YouTube e passar o link. Talvez eu poste no grupo do Scott também. Então vamos lá. Religiões. Conforme eu iniciei aqui o meu comentário, de época em época vem do absoluto um mestre, como por exemplo o mestre Jesus, que nasceu, se fez homem, e digo homem no sentido literal da palavra, e ele vem para passar
o ensinamento para a humanidade. Passar o ensinamento de como o homem consegue atingir, chegar a esse estado que pode ser denominado de várias formas, que eu já citei anteriormente. Salvação, iluminação, evolução, enfim. Só que esse conhecimento, isso é quase que uma regra, isso. Ele nunca é passado de forma direta para a humanidade. Ele é passado por meio de parábolas, simbologia, metáforas, de formas variadas, mas que não são direto. Nenhum mestre autêntico, real, vai chegar para as massas, para as multidões e falar: vocês devem agir assim, assim, fazer isto, fazer aquilo, fazer isso. Porque se ele fizesse isso, ele não estaria passando o ensinamento, ele estaria ordenando, impondo, dando ordens a alguém. E um mestre autêntico jamais faz isso. Então, por esse motivo, o ensinamento não é passado direto. Jesus conversava com as multidões em forma de parábolas. Então, eu estou citando aqui, vou citar aqui dois mestres, Jesus e Buda. Ou melhor, Jesus e Siddhartha Gautama. Ambos os dois mestres, ensinaram o caminho no qual é possível sair do reino humano e entrar nos reinos superiores da natureza. Existe toda uma hierarquia celestial, assim também como existe toda uma hierarquia infernal. Então, Jesus e Buda ensinaram exatamente o mesmo caminho, porém com linguagens diferentes, de acordo com a época, com a localidade, com os costumes e tradições daquele povo, daquela localidade. O mestre sabe como passar as coisas. E é passado de forma simbólica, de forma codificada, de forma em forma de metáfora, justamente para que só aqueles que já possuem um certo nível de consciência, e eu digo consciência do ser e não intelecto, somente aquelas pessoas vão conseguir assimilar aquilo que foi passado e vão conseguir compreender o seu autêntico significado e, se quiserem, vão colocar em prática esse ensinamento. Jesus passou todo o ensinamento em carne e osso do caminho interno. Todo o drama crístico para chegar à ascensão, à evolução, à salvação, à iluminação, ao despertar da consciência, todo o caminho, todo o drama crístico vivido, a pessoa que busca a sua autorrealização deve viver dentro de si próprio. Essa informação eu tenho certeza que vai chocar muita gente vai simplesmente descartar isso que eu estou falando, mas enfim, isso já não me importa mais. Como eu digo, se alguém tiver interesse, que tente compreender por si mesmo.
Se não tiver interesse, simplesmente ignorem. Cada um é livre, tem livre-arbítrio e eu não sou dono da verdade. Portanto, eu posso estar cometendo erros aqui em certas coisas que eu vou falar. Se um dia eu perceber que eu falei errado, logicamente que eu vou corrigir isso. Mas enfim, simplificando a coisa aqui. Tanto Jesus quanto o Buda ensinaram o mesmo caminho, e tal caminho foi ensinado de forma indireta, conforme eu comentei aqui. Esse ensinamento foi, então, escrito, traduzido, e como acontece com qualquer informação, conforme ela vai passando de pessoa para pessoa, vão se escrevendo novos livros, novas traduções, novas versões, ele vai se degenerando. Então, por isso que de épocas em épocas precisa aparecer um mestre que mostre novamente o caminho para aqueles que desejam, ou que querem realmente sair dessa vida ilusória e mecânica que a gente vive na dualidade. Só que o ensinamento, por sua vez, com o passar do tempo, ele se degenera. E quando se cria uma religião, basicamente existe um líder, um ou mais líderes ali, que tem a sua forma de interpretar o ensinamento de uma determinada pessoa, a qual eles respeitam. Existem pessoas que utilizam o ensinamento de Jesus, existem pessoas que existe o ensinamento de Buda. Existem pessoas que utilizam o ensinamento de outras pessoas, de Maomé, enfim, existem cada um. Só que nem todos são mestres, e nem todos passaram o conhecimento de forma correta, e além disso, o ensinamento que foi passado está degenerado. Então, o líder religioso é aquele que consegue reunir um grupo de pessoas entre quatro paredes e vai passar o conhecimento conforme a compreensão dele, conforme ele compreendeu. E um ensinamento que já está deturpado, degenerado, é passado para as pessoas. E geralmente, dentro das religiões, se usa a lavagem cerebral, a hipnose e o medo para se conseguir o domínio dos fiéis, entre aspas. É isso que acontece. Então, eu estou falando das religiões. As religiões foram criadas por homens, com qualidades e com defeitos. E são imperfeitas justamente por causa da degeneração do conhecimento, do ensinamento original passado pelos mestres. Eu estou citando aqui apenas 2 mestres, ou pelo menos que eu considero mestres, né? Eu não posso afirmar com certeza absoluta, é impossível, mas tem que ter um mínimo de intuição para deduzir que o que foi passado pelo menos tem uma certa lógica, senão não ia me servir de nada, eu não ia nem tentar compreender esse tipo de coisa. Então o que acontece é isso. A religião, na verdade, é um conjunto de regras, é um manual de instruções em que a pessoa deve, de acordo com o seu líder, ela deve seguir aquele manual de instruções para conseguir, para não ir para o inferno, para não perder a sua alma. Eles impõem o medo nas pessoas. Só que eu estou me referindo à religião em si e não às pessoas que participam da religião. Porque existem muitas pessoas que são equivocadas, sinceras. Elas estão enganadas, elas estão equivocadas, mas elas acreditam que estão
encontrando ali, dentro de uma determinada religião, a sua espiritualidade. Obviamente que a espiritualidade é algo interno, não externo. Então, não há necessidade de você fazer parte de uma religião para ser uma pessoa espiritualizada. Não tem essa necessidade. Porém, existem pessoas que, como eu disse, são ignorantes, no sentido literal da palavra, de não saber, e que buscam na religião a sua espiritualidade. Existem. E tais pessoas não podem ser apontadas com o dedo simplesmente porque elas desconhecem o que seja o ensinamento original. Estou citando apenas dois mestres aqui, tá? Existiram outros, eu vou repetir inclusive a fotinha que eu mandei aí de alguns dos mestres que já houveram na humanidade. É importante saber que Cristo não é uma pessoa, é uma força cósmica. Jesus, ele assimilou por completo, ele encarnou essa força cósmica chamada Cristo e, portanto, se tornou o próprio Cristo. Então, quando ele diz, ninguém chega ao Pai senão por mim, não é Jesus a pessoa, e sim o Cristo se manifestando. Ou seja, ninguém chega ao Pai sem passar pelo estado de ser, pelo nível de ser chamado de Cristo. Então, para se chegar ao Pai, para se chegar ao absoluto, de onde viemos, fazer o longo caminho de volta ao nosso verdadeiro lar, é preciso atingir o nível crístico. E Buda também é um nível de consciência, um nível de ser. Buda não é uma pessoa. Siddhartha Gautama atingiu o nível de consciência, o nível de ser chamado Buda e, portanto, se tornou um Buda. Atualmente existem muitos Budas com corpo físico aqui. E um Buda, ele possui 50% mais 51% de consciência desperta. Tá? Já o Cristo possui 100% de consciência desperta. E nós, em média, 3% de consciência desperta. Então, Cristo e Buda não são as pessoas, é o estado, é o nível de consciência, o nível de ser que se encontra. Ok? Então as pessoas tendem a confundir a pessoa Jesus com o Cristo. Cristo é um princípio, é uma força, é um poder latente em todo o universo e dentro de nós. Nós temos a partícula do Cristo. Partícula esta que deve ser trabalhada. E dentro desse trabalho existe a necessidade da cristificação. E Jesus não foi o único que atingiu o estado crístico. Outros antes dele também atingiram esse estado. Outros depois dele também atingiram esse estado. Porém, não houve tanta repercussão, vamos dizer assim, porque Cristo se fez homem, teve que recapitular todo o seu caminho de volta à cristificação, teve que fazer tudo de novo. E quando um mestre vem do absoluto e por amor à humanidade, ele nasce novamente em um corpo físico, se faz homem, e para passar o conhecimento à humanidade, ele corre o risco de cair, de perder o nível em que ele está. Isso pode acontecer. Então Jesus é o mais alto nível de consciência, o mais alto nível de ser que existe. Jesus é o líder dos mestres cristificados. Porque ele fez isso pela humanidade. Por amor à humanidade, ele veio, ele nasceu, recapitulou o caminho e passou o ensinamento
que conduz à salvação, libertação. É esse meu comentário nesse vídeo. Um abraço a todos.